Essa será a atividade de ensino religioso dessa semana. Eu me limitei a fazer apenas um texto onde vocês irão interpretar e responder 8 questões. Até porque hoje é o penúltimo dia de aula, nós não teremos outra aula de ensino religioso antes das férias, essa é a última. Então eu procurei fazer uma atividade bem completa, bem elaborada e ao mesmo tempo bem simples, porque vocês só vão ler o texto e marcar as opções solicitadas. São 8 questões e no final preencher esse gabarito aqui, tá? Então é um texto que é mais que um alerta feito pela Unesco. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, é uma organização que foi fundada logo após o final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1946, e o maior objetivo da Unesco é contribuir para a paz e segurança no mundo através da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. Então, a Unesco é um órgão super importante para o mundo e eles estão vendo essas questões de mortes de idosos indígenas aqui no Brasil com muita preocupação, porque esses idosos, nós estamos vendo aqui a foto aqui de um índio muito famoso, o nome dele está aqui, ó, Aritana. Ele era um índio da tribo Xingu e falava 10 idiomas. Olha só o conhecimento que esse índio tinha. E ele morreu levando consigo todas essas línguas que ele sabia. E nós sabemos que nas tribos indígenas os conhecimentos eles são passados de pai para filho através da cultura, como inclusive é o tema que nós vamos abordar aqui. É essa cultura que é passado para as próximas gerações através de conversas, através de brincadeiras e etc. É o que nós vamos ver aqui. E esse texto aqui, que é um alerta que a Unesco faz, ele foi noticiado pela BBC. Vejam bem aqui, ó. Foi extraído no dia 19 de fevereiro desse ano, lá do site da BBC, BBC Brasil. E fala sobre mortes de anciãos indígenas pela pandemia, e essas mortes podem fazer línguas inteiras desaparecer. Através desse texto aqui, vocês irão resolver as questões 1 a 4. Tá? Então, para começar, eu vou ler muito rapidamente esse texto, mas quando vocês forem realizar a atividade, vocês vão ler com mais calma. Então, acompanhe comigo aqui, ó. Morte de anciãos indígenas na pandemia pode fazer línguas inteiras desaparecer. Quase um mês após a morte do líder indígena Aritana Iaualapiti, aos 71 anos, por Covid-19, seu filho mais velho, Tapi Iaualapiti, relembra à BBC News Brasil como eram as conversas cotidianas com o pai. Um dos mais importantes e respeitados líderes dos povos do território indígena do Xingu, Aritana, que é esse senhor aqui, tinha 71 anos e morreu por Covid-19. Aritana tinha ascendência Iaualapiti e, olha, ele tinha 2 ascendências, Iaualapiti e Camaiurá, e falava 10 línguas, de pelo menos 3 troncos linguísticos diferentes. Quando meu pai falava comigo em Iaualapiti, eu compreendia tudo e respondia em Camauará, a língua da minha avó, mãe do meu pai, explica Tapi em português,
uma das 5 línguas faladas por ele. Quando seu pai morreu, Tapi estava estudando a língua Iualapiti com Aritana. Sua partida foi um golpe duro para a sobrevivência deste idioma, que está em perigo crítico de desaparecer, segundo a Unesco. Então vejam que a Unesco aqui, que é esse órgão internacional, ele faz um alerta para o fim da cultura indígena, porque inclusive já houve um debate há uns 20 anos atrás de que quando a língua indígena morre, quando ela deixa de existir, a cultura acaba. Ou seja, a língua falada pelos índios, ela é a raiz, é o tronco de toda a cultura indígena. E a pandemia por Covid-19 está matando muito desses idosos, como aqui o Aritana, que morreu aos 71 anos, e ele levou consigo 10 línguas que ele falava. Ou seja, foram 10 línguas que deixaram de ser passado para gerações futuras. O próprio filho dele, o Tapi, que estava aprendendo com o pai, já tinha aprendido 5 dessas línguas, lamenta o seu pai ter morrido porque ele tinha muito conhecimento para passar. Perceberam como esse texto é um alerta noticiado pela BBC Brasil, feito pela Unesco? De posse desse texto, vocês vão resolver as questões 1, 2, 3 e 4. Vejam lá o que diz a primeira questão. A pandemia do Covid-19 trouxe uma série de mudanças no comportamento das pessoas. Muitos perderam seus familiares. Há uma grande tristeza. Porém, o que se lamenta também no texto é o fato de que o povo da tribo Xingu vai sentir muita falta de seu líder. B, as pessoas não estão preparadas para a morte. C, junto com a morte de Aritana, pode ter morrido também uma língua. D, a morte pelo Covid-19 é mais triste do que as outras. Vocês vão marcar uma das opções, tá? Basta clicar em cima, vai ficar amarelo. A número 2. O líder indígena a que se refere o texto é Tapi Iualapiti. B, Aritana Iualapiti. C, Juruna. D, Camaiuará. A 3. O filho do líder indígena e a tribo são, respectivamente, Xingu e Tapi, Tapi e Xingu, Tapi e Aritana, Aritana e Xingu. Quer saber primeiro o nome do filho e depois o nome da tribo. Tá? Por isso que tem 2 nomes. A quarta questão, veja lá, na frase: quando meu pai morreu, Tapi estava estudando a língua Iualapiti com Aritana. Podemos recordar que na tradição indígena, os mais velhos ensinam sua cultura aos mais novos, aos mais jovens. B, Tapi era amigo do líder indígena, por isso estudavam juntos. C, Tapi estava ensinando a língua Iualapiti para Aritana. D, o ancião morreu porque estava ensinando sua língua. Da quinta questão para baixo já não tem a ver com texto, mas tem a ver com essas culturas que são passadas de pai para filhos através de conversas, através das tradições orais. Vejam lá, temos aqui o Chico Bento. Estão vendo aqui, bença mãe, bença pai, o Chico Bento tomando benção da mãe dele e depois do pai. E uma pergunta aqui: alguém ainda faz isso? Vejam lá o que diz o texto da quinta questão. A imagem ao lado mostra a Turma da Mônica recordando uma antiga tradição religiosa, principalmente das regiões mineiras.
os pais abençoarem seus filhos. Ao acordar, ao se deitar, ao sair, na chegada. Este gesto, que parece simples, era impregnado de respeito e humildade, mas, antes de tudo, mostrava o reconhecimento do valor dos mais velhos na família. Agora vem aqui, ó. A cultura mineira, durante muitos anos, preservou a bênção através A, da tradição oral, B, da tradição escrita, C, das brincadeiras de ciranda e de roda, D, dos rituais de passagem masculino. Sexta questão. As alternativas abaixo apresentam variados exemplos de manifestação cultural. Assinale a alternativa que se refere à tradição oral. A, mapas e cartas de navegação. B, fotografias. C, manuscrito de peles de ovelha. D, as cantigas de roda. A sétima tem aqui, ó, leia o significado do termo oral. Está explicando aqui, nesse retângulo, o que é que significa oral. Relativo à boca, que pertence à boca, que foi produzido pela boca, comunicação oral. E outro significado, transmitido de boca em boca, verbal, vocal, tradição oral, histórias orais. Esse trecho foi tirado do dicionário.com.br. Agora veja o que diz aqui, ó. A tradição oral é um costume popular passado de pai para filho, de geração em geração. Analise as alternativas abaixo e assinale a que não corresponde a esta tradição. A, culinária. B, pintura nas cavernas. C, lendas. D, música. Você vai analisar uma das 4 opções de acordo com o que está dizendo o que é oral, o que é tradição oral, e marcar aquela em que não corresponde à tradição oral. A oitava tem a ver com o Estatuto do Idoso. Veja lá, ó. Analise a imagem ao lado, se referindo a essa imagem aqui, ó. Veja a imagem, veja o que diz aqui o texto. Este é um cartaz do governo brasileiro mostrando que os direitos dos idosos são protegidos por uma lei, que é o Estatuto do Idoso. Esta lei é muito importante porque reconhece o valor do ancião em nossa sociedade. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta. Vocês irão assinar aquela alternativa que não tem nada a ver com o valor do ancião para a nossa sociedade. Vejam lá. A. O Estatuto do Idoso não trouxe nenhuma garantia, pois ele não é respeitado pelas pessoas. B. O Estatuto reconhece a sabedoria dos idosos, que é passada de geração em geração. C. O Estatuto do Idoso garante os direitos das pessoas com mais de 60 anos. D. Foi a partir do Estatuto do Idoso que pessoas com mais de 60 anos ganharam o direito de serem atendidos com prioridades nas filas de atendimento em todo o país. Como o comando sugere, você irá marcar a opção que está incorreta, ok? Quando vocês fizerem essa marcação, vocês deverão preencher esse gabarito aqui, ó. Veja lá, vamos terminar nossa avaliação. Faça uma revisão em todas as questões. Marque no gabarito ao lado as suas respostas com bastante atenção. Então, como é que vocês vão fazer? Olha lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A letra A, por exemplo. Vamos lá para a primeira questão. Se você marcar aqui, ó, a letra A, aí você marca no papel para não esquecer que a número 1 você marcou a letra A. E você vai para a número 2 aqui, ó. O líder indígena a que se refere o texto é Tapi Iualapiti, Aritana Iualapiti, Juruna Camaiorá. Aí você vai marcar uma das opções. Vamos supor que o líder indígena seja o Aritana Iualapiti. Você vai clicar.
E logo em seguida, anota para não esquecer, ó. Na alternativa 2, foi marcado a B. E assim você vai fazer com a 3, com a 4, com a 5, até chegar na 8. Quando você terminar, aí você vai lá no gabarito, vejam lá. Se a resposta da número 1 for a letra A, você marca a letra A. Lembrando que só tem uma certa em cada questão. Se for da número 2 for a B, então você marca a B. Aí você vai procurar da número 3. Qual é a número 3? É A, B, C ou D. Assim você vai fazer com todas. Quando você terminar, você vai clicar aqui em finalizar. Como sempre, vai escrever o seu nome. Enviar. Dá OK. E agora você vai poder ver os seus acertos. Veja aqui, ó, que quando fica verde tá certo, como vocês já sabem disso. O vermelho tá errado. Olha aqui, ó, como tá certo a B, dá 2. Como tá errado a A da número 1. E você tem aqui a sua nota. Vale 10 pontos. Espero que todos vocês tirem 10 pontos. Vejam aqui. Como eu já disse, hoje é o penúltimo dia. Hoje é o penúltimo dia de aula e a última aula de ensino religioso antes das férias. Então, vocês têm hoje e amanhã para fazer essa atividade. Eu sugiro que vocês façam hoje, até porque amanhã vocês terão mais atividades, tá? É essa aqui a atividade de ensino religioso. Espero que vocês leiam bem o texto e que façam, mesmo que seja só para marcar, mas façam pensando em tirar a nota máxima. Tem aluno tirando nota muito baixa. E olha, cuidado com a reprovação.